Deu uma... Na sequência, eu abordarei esse acontecimento da Covid pela reflexão filosófica, o que é bastante difícil, eu sei disso, dado que estamos diante de algo novo que atemoriza, vendo o diabo na rua, no meio do redemoinho, como disse Riobaldo no Grande Sertão Veredas. Além disso, ou talvez sobretudo, Hegel nos ensinou que a coruja de Minerva alça voo ao entardecer. O que introduz a suspeita, que minha pretensa reflexão pode ser prematura demais. A conferir. Bem, então, com um sentimento desconfiado, diante da recomendação hegeliana, vamos começar. Qual a singularidade dessa epidemia? Do ponto de vista epidemiológico e sanitário, estamos diante de uma doença nova que a ciência desconhecia e ainda busca respostas para um tratamento eficaz. Também nos encontramos diante das novas condições da sociedade globalizada, com aglomerações urbanas e populações com elevada densidade e muita mobilidade, o que facilita muito o contágio. A cada dia, o quadro se mostra mais desesperador, pois não há prevenção pelo uso de fármacos validados cientificamente, e a única possibilidade de prevenção vislumbrada até agora é o isolamento ou distanciamento social, que depende, evidente que pode haver diretrizes governamentais, mas depende da decisão individual das pessoas e da compreensão do problema, particularmente da importância de nossa atitude na transmissibilidade do coronavírus. A singularidade da pandemia se caracteriza, sobretudo, pelo desconhecimento da doença, o que desvela, num primeiro momento, o quanto a ciência não tem um pretendido domínio da natureza e o quanto ignoramos as situações que nos cercam. Do ponto de vista fenomenológico, nós podemos compreender a epidemia como um acontecimento que traz o estranho, aquilo que é ameaçador, porque desestabiliza a ordem vigente. Ela traz uma ruptura de sentido da ordem habitual e provoca novas formas de pensar e agir, nova ordem simbólica e novas obrigações. Eu posso exemplificar isso com o que está acontecendo no momento, que é a impossibilidade de aproximação corpórea, do abraço, ou seja, ações afetivas básicas são agora interditadas. Recentemente, o médico Anthony Fauci, reconhecido especialista norte-americano em doenças infecciosas, afirmou que o habitual aperto de mão, por exemplo, será extinto após a pandemia, pelo fato que esse tipo de cumprimento é contagioso. Para dar outro exemplo, no âmbito da regulação jurídica, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou, aspas, as regras jurídicas não são autossuficientes nesse momento de crise sem precedentes. Ou seja, a singularidade do acontecimento provoca mudança de normas, de mentalidade e de comportamento. Em outras palavras, há um questionamento da ordem mundial. Isso tudo traz desorientação, porque as respostas habituais com que enfrentarmos o problema não são mais suficientes. A chegada do estranho desequilibra e provoca uma espécie de insegurança existencial. Como vivemos numa sociedade globalizada, estamos continuamente interconectados, o que nos oportuniza uma visão no chamado tempo real do que ocorre em todo o mundo, potencializando o caráter assustador e ameaçador dessa pandemia, na medida em que percebemos que não há refúgio porque ela se disseminou mundialmente. Essa visão em tempo real é outra dimensão da singularidade da pandemia. Contudo, nem sempre as informações em tempo real favorecem a compreensão do problema. Nossa compreensão e nosso conhecimento
dependem do enfrentamento da realidade, dos fatos, e não de uma torrente de informações, muitas falsas, como é o caso das fake news. Essa torrente ofusca o discernimento, e também temos as outras formas mascaradas nas redes sociais, cheia de confabulações, que apenas satisfazem o narcisismo, ou seja, apenas reafirmam as próprias crenças daqueles que as divulgam. O conhecimento e a compreensão dependem da experiência que fizemos com o objeto. A experiência traz, como nos ensina Gadamer, uma estrutura de negatividade com a qual somos confrontados, o que não significa negar os fatos. Ao contrário, segundo Gadamer nos alerta, significa que até então não havíamos visto corretamente as coisas e que só agora nos damos conta de como realmente são. Assim, a negatividade da experiência possui um sentido marcadamente produtivo. Não é simplesmente um engano que é visto e corrigido, uma mera correção do erro, mas representa a aquisição de um saber mais amplo. Por meio desse saber mais amplo, promovido pela experiência e não pela corrente de informações, se alteram o próprio objeto e nós mesmos. Inclui ainda, nesse processo de experiência, o sofrimento e a desilusão pelos quais aprendemos e que nos preparam no desenvolvimento da capacidade de ponderar, habilitando para juízos mais refinados. A compreensão é uma atividade incessante, criadora de sentido e reveladora da condição humana. Ela não nos aprisiona, ao contrário, nos liberta. Por isso, a negatividade da experiência não possui o mesmo sentido que a negação do fato. Quanto mais limitada for a compreensão, mais forte será a tendência em negar tudo que não se ajusta aos esquemas assimiladores, a certos ordenamentos simbólicos, numa espécie de egocentrismo obtuso. Há, assim, em função desse processo da compreensão, um descompasso entre o esclarecimento científico e a consciência social e política. Daí, por exemplo, as distintas posições dos governantes diante da pandemia, que eu vou tentar, pelo que percebo, enumerá-las rapidamente. Uns governantes a compreendem sua gravidade e singularidade e tentam projetar ações compatíveis com o grau de conhecimento disponível pela ciência e pela responsabilidade social e política exigida pela circunstância. Outros governantes a negam, porque não conseguem superar os limites de sua própria estrutura cognitiva, sua estreiteza de mundo, dificultando a implementação de políticas adequadas e ampliando o desastre. Outros governantes, mesmo tardiamente, passam a perceber a realidade, modificam seus pensamentos e tentam recuperar o tempo perdido. Outros ainda colocam a economia em primeiro plano, alheios à pergunta se deixar milhares de pessoas morrerem por um colapso no sistema de saúde, isso é moralmente aceitável? Bem, a pandemia dessa forma expõe, então, os problemas decorrentes do estreitamento da compreensão humana e da dificuldade em aceitar a verdade e os fatos. Por ser uma doença nova e altamente contagiosa, ela expõe também a fragilidade da condição humana diante da natureza. A ciência tenta conhecê-la, mas se trata de um saber inacabado, pois nesse estágio da investigação científica que nos encontramos, não temos ainda conhecimento suficiente da doença, é o que nos dizem os pesquisadores da área. Em relação à natureza, há sempre algo que escapa, diziam os gregos antigos, enquanto que a ciência moderna quer desvelá-la, quer objetificá-la, apostando em novas condições epistêmicas e tecnológicas para dominá-la. Tentamos controlar tudo que está à nossa volta,
Ah, é Mas a isso aí, natureza mãe. exerce muito mais poder do que supunhamos. Isso nos leva a repensar a relação que estabelecemos com a natureza, com a saúde e com a Ah, doença. Eu tive dúvidas se deveria dizer, mas eu vou citar aqui o que me veio à tona quando eu estava escrevendo esse texto que eu estou apresentando, que é o aforismo de Hipócrates, né, conhecido como o pai da medicina, sobre essa nossa relação com a natureza, que diz: a vida é breve, a arte é longa, a ocasião passageira, a experiência perigosa, o juízo difícil. A pandemia expõe, então, o modo de vida que constituímos, inclusive a inadequação do sistema econômico e das redes de saúde e proteção. Ou seja, ela expõe a fragilidade da condição humana, não apenas quanto ao fracasso na tentativa de controlar a natureza e os limites da compreensão que nega a realidade, mas a epidemia expõe também uma questão ética. Todos os temores daí advindos afetam nossa condição e nos colocam diante da finitude com todos os questionamentos que isso traz. Afinal, nossa relação com o mundo é afetiva. E são a morte, a doença e os sofrimentos com as decepções da vida que provocam a pergunta pelo sentido do nosso agir, que é uma questão ética. O que parece ser um simples regramento sanitário, fique em casa, evite aglomerações, encerra também por detrás um juízo ético. Por quê? Por que eu diria isso? Porque se trata de uma decisão que, além das informações sanitárias específicas da situação, envolve, sobretudo, a abertura das mentes para compreender o problema em questão, a consideração dos elementos contextuais e das situações que interferem no ato de decidir, incluindo, nesse caso, a confiança no consenso científico. Ou seja, o juízo ético considera as razões internas, a cultura, os valores, a relação com o outro e tudo aquilo que julgamos ser digno de afeição, que atuam sobre os nossos desejos, nosso caráter e vinculações pessoais. Assim, a decisão de seguir uma norma sanitária diante de uma poderosa pandemia ultrapassa o nosso eu e nos coloca diante do outro, do que posso fazer para ser solidário, de como posso colaborar para que a vida de cada um de nós e a do outro não entre em risco. A existência da pandemia exige, por trás do regramento sanitário, uma resposta ética que é a solidariedade. Justamente por expor a fragilidade da condição humana e seus temores, seu acontecer nos convoca a uma resposta que é a conduta recíproca entre os homens. Ou seja, nós não nos salvamos sozinhos, precisamos do outro. O ponto de vista moral permaneceria sem consequências na prática se não houvesse uma articulação das condutas e das normas em relação às peculiaridades de cada contexto, o que inclui a rede de relações mútuas protetoras da fragilidade humana. Nesse sentido, Habermas nos mostra que a ética atua como um dispositivo de proteção diante da vulnerabilidade da vida. A força impulsionada do agir está associada à nossa sensibilidade para interpretar, perceber e interpretar os carecimentos daqueles aos quais se aplicam as normas. Daí a responsabilidade solidária de cada um para o outro, como condição de manutenção da vida. E é pela extrema vulnerabilidade do ser humano que Habermas acrescenta, em sua famosa Ética do Discurso, a solidariedade, entendida como a força de um sentimento que vincula os membros de uma sociedade, ou seja,
cria um sentimento de pertença, reivindica, diz Habermas, empatia e cuidado em relação ao bem-estar do próximo. A pandemia, mais que qualquer outro evento, indica a relevância de um comportamento solidário. E aqui entro no último ponto dessa minha pretensa análise. Como nos tornamos solidários? A resposta é evidente, pela educação, já que não temos nenhuma essência que nos determine para essa direção solidária. Mas não estou falando aqui da educação confiscada pelas exigências do mercado, que a reduz a domínio de competências, totalmente alheias à formação do sujeito e que pode, inclusive, abrir espaço por uma perigosa banalização da vida. A educação que eu refiro tem uma longa tradição histórica, é um ganho da civilização ocidental, riquíssimo, e se trata de um processo formativo que, além do preparo para as competências específicas, que nenhum de nós quer negá-los, ela é, sobretudo, a criação de si mesmo, articulada com um mundo comum, um mundo que partilhamos de expectativas, sentimentos, valores, e sensível à perspectiva do outro. Uma educação atenta à sensibilidade fluidifica nossas rígidas crenças e nos torna mais capazes de interpretar as situações vulneráveis em relação aos outros. O ego, como diz Habermas, tem que ser capaz de imaginar como é que cada um se transfere para a situação do outro. Isso requer uma educação que favoreça a permutabilidade de diferentes perspectivas e que favoreça a imaginação, os sentimentos e a própria sensibilidade. Não é por acaso, após ver os horrores subsequentes à Revolução Francesa, Schiller desenvolveu uma proposta inédita de uma educação estética da humanidade, em que a sensibilidade se articularia com a determinação moral e a arte teria um escopo educativo. A possibilidade de imaginar-se na situação do outro requer uma tonalidade afetiva, uma disposição afetiva, a ser preparada cuidadosamente por uma educação que estimule experiências solidárias e experiências estéticas. É preciso aqui destacar que a força imaginativa e criativa da experiência estética e também das humanidades, né, da literatura, da filosofia, esclarece para nós mesmos nossas emoções e nos encoraja a ter novas compreensões de mundo, a perceber de forma mais sensível imperialismos e injustiças. Um princípio, por exemplo, como o respeito ao outro, se torna absolutamente vazio para quem não tem sensibilidade. Contudo, não temos nenhuma razão para considerar que será fácil a transformação de nosso modo de ser, das nossas crenças, dos nossos valores. Uma vez arraigados esses valores, essas crenças, desde a infância, é preciso um esforço paciente de atenção e autotransformação. Eu entrei aqui. Está dando interferência. Por isso defendo uma educação voltada para a sensibilidade. A provocação que a experiência estética promove, com o cinema, a literatura, a arte em geral, é poderosa para nos conhecermos, reeducar nossas emoções e alargar nossa compreensão moral e espiritual. Educar homens de mentalidade aberta, de juízo ético refinado e alma sensível é mais adequada à condição humana e, muito provavelmente, promova melhores condições para enfrentar os males que nos afligem. A resposta que daremos após pandemia dependerá da força criadora da imaginação e do pensamento e da responsabilidade social e política.
vamos poder conferir isso. E eu gostaria de encerrar, então, citando o coro da tragédia Agamenon, de Ésquilo, apresentado pela primeira vez em 458 a.C. Cito: foi Zeus que guiou os homens para os caminhos da prudência, estabelecendo como lei válida a aprendizagem pelo sofrimento. Quando, em vez do sono, goteja diante do coração uma dor feita de remorso, mesmo a quem não quer, chega a sabedoria. Muito obrigada. Obrigado, professora Nádia. Muito obrigado pela exposição. Eu só queria reforçar de novo, colegas, nós estamos agora por esse endereço eletrônico com 163 pessoas participando. Então, eu vou pedir mais uma vez, todos que estão nesse ambiente, deixem o áudio fechado, porque nós estamos ouvindo constantemente ruídos que atrapalham quem está apresentando e a audição dos demais. Então, deixem fechado e nós vamos coordenar depois o debate, porque nós tivemos um problema técnico, aí tivemos que mudar um pouco a sistemática. Então, vocês deixem todos fechados e fica aberto só os dois conferencistas e quem está coordenando. Olha, tá bom? Então, Delamar, por gentileza. Bom, boa tarde a todos, todas que estão assistindo. Espero que estejam me ouvindo. Cláudio, está ouvindo? Certo? Então, obrigado. Queria agradecer, Cláudio, né, pelo convite. E também, junto com você, ao grupo de Passo Fundo, né, que é um grupo que tem um trabalho bem coeso e interessante sobre essa questão da filosofia com a educação. Queria cumprimentar a Nádia, né, minha colega, e também parabenizá-la pela brilhante exposição de há pouco, né. Há algumas questões que se sobreporão, né, em relação ao que ela expôs, né, e outras talvez tenha algum tipo de posição um pouco divergente. Eu não preparei algo assim, eu tenho escrito aqui, mas, enfim, está em construção, e então eu explico para vocês um pouco como eu procedi, né? Eu, ao longo desse tempo de internação compulsória, né, já que a universidade na qual eu trabalho fechou as portas praticamente, né, imagino que isso tenha acontecido com muitas outras, tenha nos forçado, digamos, a trabalhar de casa, né, então eu vim acompanhando as manifestações, principalmente dos filósofos, né, mas também de outros intelectuais que se pronunciaram sobre esses acontecimentos. Enfim, vocês devem ter acompanhado também, né, talvez o mais ilustre deles tenha sido o Habermas, que acabou escrevendo sobre a pandemia, né, mas Agamben e outros filósofos também acabaram escrevendo sobre isso, mas também economistas, antropólogos, né, se pronunciaram sobre esse episódio que está ocorrendo. Então, eu vou usar um pouco dessas manifestações para fazer também a minha, né? Então, para mim, assim, a minha reflexão, ela está dividida em presente e futuro, né? Inclusive, eu dei como título aqui ao meu escrito, Condição Humana em Tempos de Pandemia e na Pós-Pandemia, né? Então, por isso, essa ideia de presente e futuro, né? Algo icônico, eu acho, nós podemos ver nessa questão da Covid-19 em relação à condição humana, justamente na experiência da arte, né, que a Nádia explorou bastante, mas particularmente a minha, aquela apresentação do Andrea Bocelli, Music for Hope, né, na Catedral Vazia de Milão, foi assim algo
enfim, que é uma experiência que eu acho que todos podem fazer, né? O vídeo está disponível na internet. Se esperaria um lugar, né, cheio de pessoas, né, e aplausos, mas, enfim, ele, no domingo de Páscoa, ele acabou cantando sozinho lá. Nós sabemos que, talvez agora seja o primeiro entrecruzamento entre a minha fala e a da Nádia, né, nós sabemos que a normalidade só voltará, se voltará, né, se e quando houver uma vacina para esse vírus, né? Até lá, ele continuará em circulação e pondo como que em suspenso parte da forma de vida contemporânea, cujo reflexo é teorizado por nós como crise, que põe em suspensão determinados caracteres da condição humana atual. Como a vida, ela se põe em questão, né, nesse cenário, a gente sabe, pelo menos desde Hobbes, que a liberdade, ela tende a ceder face à vida, né? Isto não é algo que a modernidade, digamos, teorizou, né, mas vem desde os antigos, né? Nós sabemos que, para Aristóteles, a vida boa, ela se defronta com a vida nua, né? Tanto que, para ele, a vida política, ela era destinada à vida boa, não a preservar simplesmente a vida. A frase de Aristóteles é a seguinte, abre aspas, formada a princípio para preservar a vida, a cidade subsiste para assegurar a vida boa, fecha aspas. Então, essa questão da preservação da vida com outros aspectos da condição humana é que eu acho que é o maior enfrentamento que nós temos. Hannah Arendt, quando escreveu o texto dela, justamente intitulado A Condição Humana, talvez valha a pena a gente revisitar um pouco o trabalho dela, né? Como vocês devem saber, ela distingue lá nesta obra 3 conceitos. O conceito de labor, que é aquele relacionado ao que ocorre no nosso corpo, né? O nosso corpo é um organismo que tem funções, né, próprias de respiração, circulação, alimentação, reprodução, então ela chama isso de labor, e ela distingue disso o trabalho, né, que é aquilo que nós fazemos com nossas mãos, e com ele nós criamos um mundo artificial no qual, a rigor, a gente vive, que são as nossas casas, mesmo estes dispositivos que a gente está usando agora nesta conferência, né? É um mundo artificial, quer dizer, no mundo da natureza nós teríamos que estar gritando, e provavelmente vocês não estariam me ouvindo tão longe assim, né? Só que o terceiro aspecto que ela destaca é aquele da ação humana propriamente dita. E, digamos, ao longo da história, esses 2 primeiros aspectos do labor e do trabalho, eles nunca foram considerados com dignidade suficiente para comporem uma polis, né, para comporem uma cidade-estado. Porque eles eram, né, estavam sob a égide da necessidade, não da liberdade. Então, então a Hannah Arendt, ela faz esse diagnóstico no sentido de que, na modernidade, justamente estes 2 aspectos do trabalho e do labor, eles acabaram penetrando nas nossas questões políticas, né? Tanto que hoje nós temos isso como a questão política mais importante atualmente. A gente ouve sempre a mídia falando da opção entre, por exemplo, economia e vida, né? Ou liberdade, por exemplo, de circular livremente e proteção da vida. Não que essa questão da vida não estivesse presente antigamente, né? Eu cito aqui uma frase do mesmo Aristóteles, né,
que vem logo depois daquela que eu citei anteriormente, de que, a princípio, a cidade ela é para assegurar uma vida boa e não a simples vida nua, né? Ele diz assim, ó, abre aspas, mas os homens também se reúnem e mantêm a comunidade política pura e simplesmente para viver. Por isso já existe um elemento valioso no simples viver, pelo menos se as amarguras da existência não forem excessivas. É evidente que a maior parte dos homens passa por muitas amarguras devido ao afã de viver, e parecem encontrar na vida uma espécie de felicidade e doçura natural. Fecha aspas. Bom, acontece que, então, como eu dizia, essa questão biológica, ela passou a ocupar progressivamente o centro da cena política moderna, né? Foucault teoriza esse aspecto, né, da biopolítica. Então, houve uma mudança, digamos assim, no cenário político, né? Bom, se a vida ela se torna, então, essa questão central, né, e parece que essa doença mostrou isso a não mais poder, né, então, a minha reflexão, ela se encaminha, tem um miolo aqui, que é em relação à questão do iluminismo, né? A Nádia manifestou na sua apresentação justamente essa questão da ciência, né? Os desafios que essa doença está pondo para a questão da ciência. Mas, na verdade, o que acabou ocorrendo foi algo um pouco mais amplo, porque a Covid-19, ela parece ter posto o iluminismo meio de quarentena, nos seus mais variados e diversos sentidos. E eu gostaria de explicitar alguns desses sentidos nos quais eu entendo, assim, que estão de quarentena, e eles são aspectos que compõem a nossa condição humana, a nossa forma de vida, eles são estruturantes dessa nossa forma de vida, e essas questões, esses aspectos estão meio em suspensos ou desafiados, fortemente desafiados. E aqui eu estou falando do presente, não tem aqui uma implicatura ainda em relação a se isso continuará a ser como está sendo agora, né? Então, ela desafiou o iluminismo científico. Afinal, a melhor solução que se tem ainda para o combate à epidemia é a estratégia da segregação das pessoas, como a Nádia afirmou, é a estratégia mais antiga da humanidade. Quando alguém ficava doente, se excluía da comunidade aquela pessoa, né? Nós, na verdade, reeditamos isso um pouco com o aspecto de que é científico, digamos assim, mas, na verdade, nós estamos dizendo que a gente não tem uma ciência para oferecer, né? Então, estamos fazendo algo praticamente do senso comum, né? Não se tem previsão de uma vacina, nem que ela seja possível. Até não vir a vacina, teria a humanidade voltado a ser servil à natureza como uma criança menor de idade? Teria a natureza voltado a reclamar a parcela de nós que sempre continuou natureza? O máximo que a ciência pode fazer no momento é injetar oxigênio no pulmão das pessoas, na esperança de que a luta do próprio corpo dela contra o vírus ganhe mais algum tempo para tentar vencer a batalha. Isso não é pouco. Olhando para o passado das outras epidemias, Harari, né, que é um desses filósofos que eu falei que escreveu, que está na mídia, um filósofo israelense, ele diz assim, abre aspas, vacinas, antibióticos, higiene aprimorada e uma infraestrutura médica muito melhor permitiram que a humanidade ganhasse vantagem sobre seus predadores invisíveis, fecha aspas. Ele afirma que na luta contra o vírus, a humanidade precisa criar uma fronteira entre o mundo humano e a esfera do vírus, o que se poderia fazer com cooperação. Porém, é precisamente essa fronteira, como diria a Hannah Arendt, este mundo artificial separado da natureza que parece ameaçado. Vale anotar que a Hannah Arendt, ela dizia que a vida, ela mesma, está fora desse mundo artificial. E é isso que a gente está percebendo. Então, nós, por exemplo, estamos nesse mundo artificial, né, das coisas que nos cercam.
Todos nós agora estamos provavelmente em uma mesa, em uma cadeira, em um computador, ninguém está ao relento sobre a grama na natureza, talvez tenha gente até que esteja, mas está com esse dispositivo não. Mas a vida dessa pessoa continua na natureza como a vida do cachorro, por exemplo, que no caso está aqui no jardim da minha casa, né? E é isso que está a nos atingir agora, digamos assim. Então, o iluminismo científico, ele, digamos, foi posto, né, em desafio, e ele ainda está nesse desafio, quer dizer, com tudo que se tem da evolução da biologia, a gente ainda, né, o que conseguimos fazer é isolar as pessoas e injetar oxigênio no seu pulmão, né? Um segundo aspecto do iluminismo que foi posto de quarentena é em relação à engenharia social. Eu vou chamar assim de engenharia social. Por quê? Revoluções, a construção da social-democracia, do estado de bem-estar social, nunca conseguiu realmente nivelar a desigualdade entre as pessoas, né? E, nesse sentido, tem uma tese que é do Scheidel, né, de um livro que vai ser publicado agora no Brasil, justamente nesse contexto da pandemia, que se chama Violência e a História da Desigualdade. Não traduz bem o título em inglês, né, mas no livro ele diz que, ao longo da história, todas as pestes que houve, pela análise dele, histórica, elas sempre promoveram a igualdade depois da peste, por uma questão simples, porque o número de trabalhadores diminui, em razão de uma parte deles morrer, e, portanto, o preço da força de trabalho aumenta no mercado. Então, depois das pandemias, segundo ele, no estudo que ele fez, há uma criação de mais igualdade entre as pessoas, né? Mas isso é realmente digamos assim, tapa no rosto do nosso cinismo social, né? Porque nós, digamos assim, estaríamos perdendo a batalha para um vírus, né? Digamos assim, ele seria mais eficiente do que as nossas construções teórico-revolucionárias e de como melhorar a sociedade no sentido de uma maior igualdade, é uma espécie de um fracasso, né? Essa questão, ela também põe ela digamos assim, problemática, né, porque arrisca nós termos, digamos assim, episódios graves de desordem social, justamente num cenário de pós-pandemia, caso um diagnóstico assim, por exemplo, não se verifique, né? Porque daí as pessoas, digamos assim, vão se levantar famintas, né? Por causa da crise que virá, né? E então é um aspecto que representa um desafio, digamos assim. Um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é que essa doença, ela desafiou o nosso iluminismo moral, né, da ética. A Nádia, por exemplo, ela falou bastante da questão ética, né, mas, na verdade, ele está representando um grande desafio às nossas teorias morais iluministas, né. Por quê? Há quem defenda que as escolhas que estão sendo feitas agora são só um indício das escolhas difíceis que foram feitas a dignidade humana mostra em duas frentes. A primeira dessas frentes, isso já se mostra em hospitais ao redor do mundo, e se constitui no dilema de salvar pessoas idosas, doentes, expectativa de vida, ou pessoas jovens. Expectativa de vida. Lenin Streck, que é um conhecido jurista
gaúcho, ele já relembrou no âmbito do lançado por Philippa Foot em 1967. Mas, sim. Galamar, está travando o áudio aqui, mas você continua falando e depois faz um resumo do terceiro aspecto aí do iluminismo moral, tá? Ah, tá. O iluminismo moral, então, ele a situação está nos proporcionando. E eu destaquei 2 dilemas, né, que estão a desafiar atualmente o nosso mundo. O primeiro deles é quem tratar nos hospitais. Tanto que o texto do Habermas menciona isso. Ele diz assim: a deontologia médica mostra-se em conformidade com a Constituição e satisfaz o princípio de que não há necessidade de escolher uma vida humana em detrimento da outra. Ela dita, de fato, ao médico, nas situações que apenas permitem decisões trágicas, ser guiado exclusivamente com base em evidências médicas, sugerindo o tratamento clínico em questão, tem grandes chances de sucesso. Então, ele parece escolher esse critério da escolha daquele que iria viver mais. Mas esse não é um critério facilmente aceitável, porque como que nós comparamos digamos assim, uma vida que vai viver pouco e uma vida que vai viver mais? Por que que uma vida que vai viver mais tem que ter mais valor do que uma vida que vai viver menos? Hoje ainda saiu um artigo no jornal de 4 filósofos brasileiros, né, o Azevedo, Dallagnol, Bonella e Araújo, que seguem na mesma direção. Eles dizem assim, que as diretrizes devem conferir prioridade, em primeiro lugar, aos pacientes com maior probabilidade de recuperação. Então, essa é uma primeira seara desse dilema, né, ético, digamos assim, que é a escolha de quem vai viver e quem não vai viver. Isso tem desafiado o nosso iluminismo moral, que até agora convivia com um mundo bem comportado, digamos assim. E há um segundo aspecto onde as agruras do iluminismo moral se manifestam, é na economia, que talvez é o que a gente tenha acompanhado mais na mídia. Mas o presidente do Banco Central, segundo notícia veiculada pela mídia, ele teria dito que quanto maior for o achatamento da curva de doença, que é o que nós buscamos com o afastamento social, maior vai ser a recessão. O cálculo é simples, porque com a curva achatada, o tempo de, digamos assim, que a economia vai ficar em banho-maria será mais longo, né, e depois levará mais tempo para se recuperar. Então, isso acaba sendo um dilema, né? Foi feito um estudo por pesquisadores europeus, nesse particular, muito embora a conclusão do estudo deles é que a opção deveria ser pelo achatamento da curva e, portanto, escolher como consequência a recessão. Mas vocês sabem que há governos ao longo do mundo que, por razões também políticas, não aceitam isso com facilidade. Eu tenho aqui um quarto ponto que também desafinou grandemente o iluminismo jurídico, né? Eu não vou adentrar nisso, mas a nossa Suprema Corte no Brasil se pronunciou, né, justamente sobre esse aspecto, né, ainda esta semana, né, no dia 15/4, porque ao longo do mundo, né, as estruturas de poder, elas meio que desafinaram, né, com essa questão do descompasso entre o que querem os governos mais locais e os governos mais gerais, né, no Brasil, por exemplo, entre municípios e
União e Estados. Bom, e agora um pouquinho sobre o futuro, meu tempo já está quase também se esgotando, né? Bom, aí sobre o futuro, eu relembro aqui a mesma frase que a Nádia relembrou de Hegel, né? Que a filosofia chega sempre tarde, né? Porque a gente só consegue refletir corretamente depois que as coisas passaram, né? A rigor é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, né? Diz o ditado, né? Hegel disse que isso se aplicava aos filósofos, mas eu tenho a impressão que se aplica a todo mundo, né? Porque se perguntar para os cientistas quando haverá uma vacina, eles também não sabem, né? E tudo que eles disserem será em 6 meses, em 10 meses, é também algo que eles estão só especulando, né? Então, em relação ao futuro, as perguntas que talvez se colocam, e o que a gente já tem sairá a China e a Rússia deste evento como sendo as primeiras potências mundiais, suplantando os Estados Unidos? Tem autores que dizem isso, né, que, na verdade, sairá, né, haverá uma nova reconfiguração econômica, né, geopolítica do mundo, com a China saindo em primeiro lugar, devido ao que está acontecendo nos Estados Unidos. É verdade também que a gente não sabe muito bem o que ocorreu e está a ocorrer na China, né? Então, mas tem previsões nesse sentido. Há filósofos como Zizek, por exemplo, que diz que nós estamos em face de um novo tipo de comunismo, porque o que os governos atuais fizeram foi implantar um tipo de comunismo no mundo inteiro, né? Abre aspas, diz Zizek. Precisamos de salários mínimos garantidos, pago agora inclusive por Trump. Minha ideia de comunismo não é o sonho de um intelectual, estamos descobrindo na nossa própria pele por que certas medidas devem ser tomadas no interesse geral, não subestimamos o impulso que o vírus está dando a novos sistemas de solidariedade em nível local e global, construir um novo modo de viver será o nosso teste, mas as pessoas precisam retomar as coisas em suas mãos agora, não esperar o fim da crise, fecha aspas. Então, tem uma solidariedade maior. Tem outros que dizem que Zizek aqui ele está completamente errado, porque as grandes mudanças sociais na humanidade não ocorreram por causa de pestes ou epidemias, elas ocorreram por causa de questões sociais graves, né, as nossas revoluções, então ele estaria equivocado. Esse filósofo coreano, Ham, ele inclusive tem o diagnóstico bem diferente desse do Zizek. Eu cito para vocês a frase dele, ele diz assim, abre aspas, após a pandemia, o capitalismo continuará com ainda mais pujança. O vírus não vencerá o capitalismo. A revolução viral não chegará a ocorrer. Nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola e individualiza, não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma maneira, cada um se preocupa somente por sua própria sobrevivência. A solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Fecha aspas. Então, ele tem, nesse sentido, o Han, ele tem um diagnóstico que combina com o de Agamben, né, que também é bastante pessimista em relação a esse particular. Eu, no meu caso, quero acreditar que o que vai ocorrer, ou deveria ocorrer, vamos dizer assim, seria um fortalecimento de certas determinações do estado de bem-estar social que a gente já conheceu em algumas partes do mundo. Por exemplo, com a construção de sistemas de saúde mais sólidos ao longo do mundo, né? A sociedade tem que pensar no que ela quer investir, né? Se ela quer investir em hospitais ou em outros monumentos, por exemplo,
ela tem que pensar, acabou agora aqui, mesmo no Brasil, está havendo uma espécie de renda mínima forçada para todo mundo, né? O Congresso mesmo está votando agora uma abertura bastante grande da ajuda às pessoas. Não seria o caso das sociedades pensarem em programas de renda mínimas estáveis, né? Que não fizessem, por exemplo, com que essas pandemias atingissem muito mais as pessoas pobres, que têm uma alimentação ruim, que não têm acesso ao sistema de saúde, porque esse vírus, ele parece especializado em explorar as fraquezas biológicas dos organismos, decorrentes também de questões sociais, né? Como, por exemplo, condições de trabalho ruins e assim por diante. Há perguntas de como ficará o populismo, né? Se o populismo no mundo, seja de esquerda, seja de direita, ele diminuirá ou ele aumentará, porque sempre quando se tem uma grande crise, sempre se tem, não uma posição de centro na política, mas sempre se tem um populismo de esquerda ou um populismo de direita, né? Então, a gente também não sabe como vai ficar isso. Há reflexos sobre várias condições da nossa vida, que a Nádia também mencionou, tem a ver com aglomeração de pessoas, como turismo, como restaurantes, como shows, como esportes, como futebol, né? Então, há essa discussão do que vai ocorrer, né, em relação a esse modo de vida que países, né, como França e mesmo Itália viviam muito do turismo. Nova York, por exemplo, né, casualmente foram os mais atingidos. Regiões do mundo mais isoladas têm sofrido menos com essa pandemia. E, finalmente, tem as reflexões sobre a educação, já que nós estamos aqui num grupo sobre essa questão, né, eu li o artigo do Tonucci, esse psicopedagogo italiano. Ele afirma que esse confinamento demonstra ainda mais que a escola não funciona. Segundo ele, as crianças sentem muita falta da escola, mas não dos professores e das carteiras, e sim a falta dos colegas. A escola era o local onde as crianças podiam se encontrar com as outras. Outra experiência em que pude comprovar que a escola era muito desejada pelas crianças é quando elas estão no hospital. Bom, é a manifestação de um psicopedagogo italiano bem conhecido, né? Então, isso também vai ter impactos, né, sobre a educação, né? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, o EAD, ele veio para ficar, né, ou ele é só esse momento, né? Essa questão presencial vai ser substituída fortemente por outros meios, né? E, finalmente, há ainda aqueles que só querem que venha uma vacina para que tudo volte a ser como era antes, né? Então, Cláudio, Nádia, né, era essa a minha contribuição, né? Eu agradeço pela oportunidade de poder participar, né? Também peço desculpas ao público pela fala enrolada, mas é também um pensamento em construção, né? Porque eu acho que ninguém tem muito também uma posição acabada sobre isso. Mas eu acho que é a contribuição que a gente pode dar também para a esfera pública e para a educação. Obrigado. Muito obrigado, professor Delamar, obrigado, professora Nádia, pelas... Nós estamos aqui nesse ambiente tecnológico com 216 pessoas inscritas aqui nesse, que inicialmente a gente tinha previsto só para 4 pessoas. Então, nós não vamos conseguir, obviamente, abrir o microfone para as pessoas se manifestarem aí, porque vai virar maior confusão e nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, a minha sugestão é que a gente mantenha aquele encaminhamento inicial. Vocês podem ir escrevendo as dúvidas, as questões, tanto aqui online, como mandar para o e-mail aquele. Eu já recebi algumas. Na sequência, eu vou começar a ler, nós vamos ter que separar algumas. Nós temos ainda cerca de 50 minutos para fazer a interlocução, tanto com a Nádia como com o Delamar. Eu gostaria...
Não se ouve. Professor Cláudio, não estamos lhe ouvindo. O senhor está nos ouvindo? Só um minuto, colegas, eu estou fazendo contato com o professor Cláudio aqui. Só um instante, eu já volto. Tá? Enquanto isso, nós vamos lendo as mensagens dos colegas no chat aí, elogiando as falas do professor Delamar e professora Nádia. Bom, colegas, o professor Cláudio está com um problema aqui de técnico, né? Que não é privilégio de... que é privilégio de muitos, né? Esses problemas técnicos. No entanto, eu vou tomar liberdade, então, de colocar uma pergunta aqui ao professor Delamar, depois o professor Cláudio retoma, que foi enviada pelo professor Ricardo, da Unipampa. Então, professor Delamar, ele questiona o seguinte: sendo a epidemiologia a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças, ainda assim, professor Delamar, a quarentena, como ação decorrente desses estudos, não ganha caráter científico? Me parece, nesse momento, que a quarentena não se trata de senso comum. Penso ser perigoso os filósofos apresentarem a única estratégia, quarentena, como senso comum. Essa é a primeira pergunta dele. A segunda pergunta é a seguinte: pensar com base em dilemas não nos induz a um erro? Não seria mais adequado pensar em desenvolver uma sabedoria prática, frônesis, que nos ajudasse a tomar decisões diante do mundo, bem mais complexo dos dilemas que possamos especular? Então, essas são as duas perguntas, professor Delamar. Quem sabe, se o senhor puder comentá-las agora, o professor Cláudio retorna na sequência. Bom, posso... Sim, por favor, pode ficar à vontade. Sim, talvez, Ricardo, né? Talvez tenha sido... o Ricardo, sim. Sim, que fez a pergunta, né? Exatamente. O Delamar? Sim. Desculpa, consegui a conexão agora de novo, tá? Tá. Mas eu estava ouvindo no outro computador que o Miguel já fez uma pergunta ali. Isso. E eu só queria reforçar o encaminhamento, não sei se todos conseguiram ouvir, né? Antes de você começar a falar, que primeiro as pessoas fiquem despreocupadas que nós vamos disponibilizar a gravação do encontro, né? Então, vocês poderão ouvir depois com calma, levantar as questões e a gente vai continuar o diálogo, né? Em segundo lugar, vamos continuar essa sistemática aqui de fazer perguntas pelo e-mail ou mandar aqui mesmo, e aí nós vamos selecionando para que vocês dois, você e a Nádia, possam tratar, tá bom? Então, pode seguir, iniciar a resposta à pergunta do Sérgio lá da... Eu tenho mais perguntas aqui também, eu vou passar para o professor Cláudio e depois dinamizar. Pode seguir, Delamar. Tá. Então tá. Sim, na verdade, ali eu acho que foi um mau uso, né, do senso comum, né, mas era no sentido de que é quase intuitivo, né, de que todo ser humano, quando ele vê
algum outro ser humano doente, ele se afaste, era um senso comum nesse sentido. Foi isso que a humanidade fez por muito tempo, né? Segregou as pessoas e tal. Tá, tudo bem, se construiu uma ciência que consegue provar que realmente isso é parcialmente eficaz, né? Claro, porque ela não tem como, ela não é como a vacina, foi nisso que eu quis dizer, né? A vacina tem uma eficiência muito maior e, então, a minha geração, por exemplo, passou pelo sarampo, né? Não tinha vacina, né? Como é que se combatia o sarampo? Se isolava as pessoas, né? Bom, hoje em dia você tem uma vacina, então... E o sarampo todo mundo acabava passando de alguma maneira, né? Não é que alguém ficou sem passar o sarampo, era muito raro alguém que não passasse, mesmo com toda essa questão do isolamento. Foi nesse sentido. Então, quer dizer, digamos assim, é um tipo de ciência ainda muito elementar, digamos assim, né? Considerando que a gente já tem de ciência em relação a outros vírus, né? Então, uma meia-culpa aí pelo uso da palavra senso comum, né? Em relação aos dilemas, né, aí eu diria que é aquela questão, né, hegeliana, né, a virtude e o curso do mundo, né? Quer dizer, a contingência, ela sempre vai criar um desafio, né, para as nossas teorias morais. Então, mesmo que nós mudássemos do padrão moderno de tratamento das questões morais, que são dois, tá? Que são basicamente dois, né? Que é aquele da perspectiva deontológica da dignidade humana e aquela perspectiva utilitarista, né, de um cálculo em função de uma utilidade, né, no caso a felicidade, né, ou o maior bem ali, dependendo de como for definido, nós são as duas grandes teorias éticas modernas, né? O que acaba acontecendo muito é que a deontologia ela funciona em condições bastante normais, né? Quando há alguma situação, alguma circunstância dilemática, geralmente o utilitarismo tem uma solução melhor, né? A meu juízo, esse critério, por exemplo, utilizado nos hospitais de salvar aqueles que têm perspectiva de viver mais, é um pulo para o utilitarismo, porque não tem como ofertar uma justificativa para a aceitação de que uma vida que vive mais é mais valorosa do que uma vida que vive menos, né? As duas vidas, elas têm dignidade e contam igualmente, digamos assim. Então, essa é a situação dilemática. Se tem lá 10 respiradores e 20 pessoas precisando, a perspectiva deontológica fica meio sem solução para o problema, porque ela não tem como fazer um cálculo de quem escolher morrer, né, no caso. Talvez, aí é que eu digo, talvez tem o sorteio aí, né, talvez o sorteio fosse mais equitativo, daria uma chance igual para todas as vidas, aquelas que vão viver pouco e aquelas que vão viver muito, os mais velhos e os mais novos, todos teriam a mesma chance. Talvez ele fosse mais equitativo do que a gente ficar calculando quem vai viver mais e quem vai viver menos. E reeditar a teoria das virtudes, que é a terceira possibilidade, que muitos teóricos realmente fazem, né, é a terceira grande teoria ética contemporânea, é a das virtudes, né? Mas eu não sei no que um agente virtuoso, por exemplo, ele poderia contribuir no exemplo que eu falei. Você tem 10 respiradores e 20 pessoas que precisam daquele respirador, senão vão morrer naquele dia. As mortes por essa doença são em 24 horas, né? Não tem muito tempo para ficar pensando ali. Então, eu não sei no que um agente virtuoso, aquele que sabe bem o que fazer na circunstância, como é que ele agiria? Ele estaria, eu acho que ele estaria numa posição semelhante àquele da deontologia, né? Ele não teria muito uma resposta do que fazer. Eu acho que ele acabaria ali preponderando uma perspectiva mais utilitarista. Enfim, são as minhas considerações, né? Acho que são perguntas bem interessantes, né? Mas eu acho que é o que eu posso responder para você, Ricardo, tá? Obrigado.
Obrigado, Delamar, pela consideração. Eu tenho aqui várias perguntas, eu vou ir selecionando algumas. Eu vou tomar uma aqui do nosso colega Luiz Roberto Gomes, da Universidade Federal de São Carlos, e ele pergunta o seguinte, né? E essa pergunta eu acho que tanto o Delamar como a Nádia poderiam tratar, né? Embora fez mais parte da fala do Delamar, a pergunta é a seguinte: a quarentena do iluminismo já não se fez presente há bastante tempo? A razão esclarecida não precisa resgatar a sua potencialidade crítica? Então, é a pergunta do Luiz Roberto Gomes, da UFSCar. Eu posso fazer mais uma, que daí vocês tratam as duas? Pode ser, Nádia? Tá, Sim. Temos aqui uma pergunta que ela vai ser objeto específico da segunda conferência nossa, mas vamos antecipá-la aqui para ouvir vocês dois também, que diz respeito à questão da relação entre isolamento social, solidão e aumento do suicídio, que é a pergunta do Juarez Vieira, né, que fez, literalmente, a pergunta é a seguinte: o isolamento social, esse pessimismo e a ampla divulgação online do número de mortos e previsões catastróficas, não sei se não nos levarão a uma onda grande de suicídio, né? Então, e eu queria acrescentar daí que talvez vocês dois pudessem retomar um pouco, porque aí tem uma pergunta que foi dirigida a mim aqui pelo Jonas da Universidade da Unesp de Marília, mas eu gostaria de ouvir vocês em relação a isso, se nesse contexto vocês pudessem retomar um pouco a questão da solidariedade social, né? E conectado com isso, se as lutas por reconhecimento enquanto uma alternativa, não seria uma alternativa para a gente pensar um novo cenário a partir do que, do ponto de vista antropológico e psicológico, a pandemia está provocando nos seres humanos, mundo afora, né? Então, seriam essas perguntas inicialmente aí que vocês poderiam, por gentileza, tratar. Nádia. Eu? Isso. Bem, tá bom. Deixa eu acertar aqui. Bem, eu agradeço as perguntas e eu gostaria de cumprimentar o Delamar. Eu gostei muito da tua exposição, é excelente. E a pergunta, então, a primeira tem que ver com o que tu falaste e que indiretamente, eu, ao responder a pergunta, também tento fazer um diálogo contigo, porque tu referiste o meu nome durante a tua exposição sobre esse aspecto, a questão da quarentena do iluminismo. Que é a pergunta do Gomes, né, Cláudio, a pergunta do Gomes. Do Luiz Roberto Gomes. Tudo bem, Roberto, obrigado. Eu acho que o que Delamar falou da quarentena foi uma situação hoje de como ela se encontra posta no limite, o iluminismo. Mas ele já vem sendo questionado. E isso, eu, pessoalmente, não dei esse nome, não expus dessa forma, mas indiretamente está no momento em que eu falei que, do ponto de vista fenomenológico, uma pandemia, enquanto um acontecimento que traz algo que nós não controlamos, traz um estranho, que é uma alteridade absoluta a nós, ele já está apresentando o seu questionamento do iluminismo, porque ele põe em questionamento as nossas regras, todos os nossos ordenamentos simbólicos. Então, ele tensiona ao máximo, a pandemia tensiona ao máximo tudo aquilo que nós estruturamos
como, por exemplo, o atendimento numa rede hospitalar, os sistemas de apoio a todas as nossas fragilidades que, quando se vê diante dessa situação, passa a tornar completamente sem sentido as formulações de uma moralidade deontológica, como foi a mais importante do iluminismo, que é a kantiana do dever ser, e daí, como Delamare disse, dá um pulo para o utilitarismo. A mim parece que não resta dúvida desses questionamentos do iluminismo, que não são muito diferentes dos questionamentos que vêm sendo feitos já desde o início do século, a partir dos anos 30 do século XX, ele se tornou muito intenso, já vinha sendo formulado desde o século XIX, e que agora nós estamos vendo em loco isso acontecer. Isso é posto no seu limite máximo de tensão. Agora, quanto à segunda parte da pergunta do Gomes, se não é a hora de nós resgatarmos o potencial crítico da razão, bom, eu certamente que respondo que sim a isso. Eu acho que nós não temos com quem contar, a não ser com um amor decepcionado aos ideais. Não tem muita alternativa. Nós precisamos contar com as forças que temos, com a força da inteligência, com a força da imaginação, com a força de criar uma resposta, que não é muito simples, sobretudo na situação que nós vivemos de uma sociedade globalizada, em que as populações chegam a um número muito grande e torna muito mais difícil de nós podermos implantar políticas públicas efetivas. Mas certamente, sem uma atitude racional ou iluminada por uma sensibilidade aguçada, vou voltar a esse ponto, nós não temos como resolver esse problema. Eu não sei, bom, era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que sim, e é a razão, e nós não temos como fugir à razão. Agora, o que eu não sei, Cláudio, se tu queres que eu continue respondendo as outras, ou se eu passo para o Delamare. Não, eu acho que tu pode continuar falando, Nádia, e depois aí o Delamare comenta. Certo. Então, a segunda pergunta, que eu não ouvi de quem não gravei, é a relação entre isolamento, solidão e suicídio. Só um pouquinho que eu já te digo aí quem perguntou. É o Juarez Vieira. Sim. Então, Juarez, eu acho uma relação dificílima de responder. Eu não sei se eu tenho pernas para isso, mas eu vou te ensaiar o que eu considero das informações que eu tive acesso. Eu acho que o suicídio é uma questão pouco estudada, bastante difícil de ser compreendida, e requer um diálogo também com os estudos mesmo que sejam poucos que nós temos a respeito de doenças psíquicas. Eu acho que não necessariamente o isolamento e toda essa torrente de informações que nos deixam mais depressivos vá desencadear, aumentar um processo. Acho que, do que eu consigo entender, aumenta quando há disponibilidade nas pessoas, que é isso, digamos assim, usando um termo de expressão médica, quando há uma comorbidade. A resposta do ser humano aos desafios são muito variados, dependendo do grau da sua atividade mental, dependendo da sua relação com as emoções, do seu equilíbrio emocional, da sua relação com a natureza, com o trabalho. Então, o espectro de variáveis que entram aqui para desenhar essa resposta são muitos. Evidentemente que eu acho que, eu diria que o que me parece que favorece é a depressão, porque nós ficamos realmente numa situação, de repente nos vimos roubados de coisas muito boas, como, por exemplo, um abraço. E isso interfere no nosso equilíbrio emocional, não resta a menor dúvida. Mas o passo para afirmar que isso aumentará, eu acho que
eu teria um pouco de cautela ao fazer essa relação e não teria insumos suficientes, não estudo psiquiatria para poder asseverar isso. Mas eu só lembraria uma coisa que é bastante chocante para alguns. Para os gregos antigos, o suicídio é um direito, quando a vida não tem mais sentido. Então, isso é só para a gente poder situar o grau de complexidade que a pandemia traz para a nossa condição humana. Bem, e quanto à outra pergunta sobre a solidariedade e lutas por reconhecimento, eu não entendi qual é para estabelecer uma relação entre solidariedade e luta pelo reconhecimento, Cláudio? Na verdade, seria, pelo que eu entendi da pergunta do Jonas aí, seria comentar, nesse contexto, o papel da luta ou das lutas sociais por reconhecimento. Bem, acho que aqui tem 2 pontos. O primeiro deles é, sem dúvida, as lutas pelo reconhecimento favorecem a afirmação de grupos que estão excluídos do processo de reconhecimento, de legitimação social, né? E esses movimentos podem ajudar a mostrar a fragilidade desses grupos, vir a reconhecê-los, como também pode, ao contrário, ser muito danoso para alguns grupos. Mas do ponto de vista do trabalho que precisa ser feito, de tornar legítima todas as formas de identidade e as formas de lealdade desses grupos, eu considero que há uma possibilidade, sim, tanto que vários grupos já se articulam. Mas, por outro lado, eu acho que a solidariedade ela tem que chegar a partir de uma sensibilidade bem concreta, que nos toca, que nos vê. O Delamar falou, por exemplo, da música do Bocelli cantando na catedral. Nós teríamos muitos elementos que nos ajudariam a sentir o drama das pessoas e o drama dos grupos que estão alheios a qualquer forma de reconhecimento, mas eu acho que a solidariedade precisa chegar também num grau de abstração, no nosso nível de compreensão, que não seja só com o nosso grupo específico de solidariedade. Ou seja, eu não posso ser solidário apenas com o meu grupo de mulheres, com o grupo da minha etnia, com o meu grupo de acadêmicos, com o meu grupo das questões de gênero. Eu acho que a solidariedade tem que tomar uma amplificação para poder atingir diferentes segmentos da nossa sociedade, porque senão nós podemos correr o risco de sermos solidários seletivamente. E esse é o grande desafio que eu acho que depende de e aí sim depende de uma atitude muito virtuosa nossa. É isso que eu penso. Obrigado, Nádia. Então, Delamar. Bom, eu acho que eu não teria muito mais a acrescentar sobre o que a Nádia falou, né? Então, especialmente sobre o segundo item, eu teria quase nada para dizer sobre o suicídio. Então, eu acho que o que a Nádia falou está ótimo, né? Gente, alguém está com o vídeo aberto aí, por favor, fechem, senão nós não conseguimos ouvir. Agora sim, pode falar, Nela. Não, então, Cláudio, eu acho que eu não tenho mais a acrescentar ao que a Nádia respondeu. Eu acho que está, enfim, era o que eu não pensaria em emendar, o que ela falou. Acho que para mim está ok, assim. Tá, então tem uma pergunta aqui da Leonie Padilha Henning, nossa colega lá da Universidade Estadual de Londrina. Tudo bem, Leonie? Eu vou fazer a pergunta dela e depois eu quero acrescentar um aspecto aí para que vocês dois
retome uma perspectiva que o Delamare apresentou na fala dele, que é a possibilidade de se fortalecer uma alternativa do estado do bem-estar social a partir desse contexto todo, né? Então, a Leonie observa o seguinte: se vocês veem em curso no mundo, ou seja, se vocês dois veem em curso no mundo, mais enfatizado em alguns países, entre aspas, um projeto de desumanização no sentido de, por um lado, estar presente nas narrativas e até se naturalizando o descarte de alguns seres humanos em benefício de outros, não pelo horizonte de mais vida, mas de maior produtividade. Estaria vencendo o projeto humano útil, uma visão mesquinha, materialista. Então, essa é a observação que a questão que a Leonie Henning traz para vocês. E eu queria aproveitar, se vocês me permitem aí, eu achei o Delamare meio pessimista na análise dele. Eu queria, mas tem uma ponta de otimismo na tua fala e eu queria tornar potente essa ponta de otimismo. Tá? Quando você, na parte final ali, o futuro, o que virá depois da pós-pandemia, e aí você pontualizou bem o debate entre duas perspectivas, né? Uma que diz que não vai, que assim, resumindo, né, que nós não teríamos não brotaria nada de positivo ou de novo, né, porque as novidades surgiram de outras situações e de outras circunstâncias. Mas há também uma perspectiva desde mais esquerda, né, comunista, que levaria para uma mudança de estrutura, de relacionamento e assim por diante, e uma no caminho do meio aí, que seria uma possibilidade de retomar uma perspectiva de estado do bem-estar social, né? E daí a minha pergunta é sobre essa alternativa do meio aí, né? Porque, por exemplo, se nós analisarmos o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, na análise de alguns economistas críticos, se introduziu aqui um neoliberalismo primitivo, né? De um enfraquecimento cada vez maior do Estado, uma retirada cada vez maior do Estado, dos direitos sociais básicos que, na perspectiva social-democrata, seriam inegociáveis, vamos dizer assim, entre eles, educação, saúde e assim por diante. E aí, você como um conhecedor, tanto da perspectiva da filosofia como do direito, da tradição liberal, né, se nesse contexto, do ponto de vista teórico, nós também não teríamos que rever o próprio conceito de liberdade individual e trazer à cena uma noção mais forte de liberdade social, e que daí eu acho que iria naquela perspectiva também da Nádia, da solidariedade, como ela sustentou esteticamente, mas eu diria assim, também do ponto de vista político, né, do ponto de vista de luta social por reconhecimento, no sentido de fortalecer a liberdade social. Ou seja, não tem social-democracia sem um conceito forte de liberdade social que abra espaço para as diferentes formas de manifestação de solidariedade social. Então, esse seria o meu ponto, num acréscimo à pergunta da própria Leonie, né? Sim. Nádia, você quer... Não, essa é tua. Essa começa. é tua primeiro. Bom, Leonie, né? Depois eu respondo. Sim? Não, depois eu respondo para a Leonie. Fala tu primeiro. Tá. Sim, quando eu falei dos dilemas ali morais, né, nos hospitais, o primeiro nos hospitais, o segundo foi na economia, né? Então, esse dilema, né, ele é uma escolha, na verdade, que os governos têm que fazer,
e estão fazendo, e a sociedade está fazendo, entre, por um lado, né, a evitar a recessão econômica e, por outro lado, salvar as vidas. Então, aí você tem razão, há um cálculo nesse sentido entre o número de vidas, né, e a recessão econômica. Então, vocês podem olhar os discursos de todo mundo. Ah, o número de mortes é aceitável, é tanto. Né? Bom, mas, em princípio, não existe número de mortes aceitável. Né? Mas, digamos, então tem esse cálculo que é posto. E aí eu acho que você tem razão em dizer que, claro, isso pode espraiar para outras áreas, né? Se vocês forem ler esses textos que saíram, alguns falam que se deveria pensar menos só, por exemplo, no lucro, e mais também, por exemplo, em outras questões como o meio ambiente, mas aí inclui também a questão trabalhista e assim por diante, né? Se nós fôssemos iluministas confiantes, talvez a gente devesse dizer que a humanidade deveria era se livrar o máximo possível do trabalho, né, e substituir o trabalho pelas máquinas, que nós teríamos coisas mais interessantes para fazer do que ficar trabalhando, né. Bom, mas há diagnósticos nesse sentido também, né, de que a desumanização ela só iria diminuir com a progressiva eliminação das pessoas do mundo do trabalho, né? E isso eu acho que tem conexão com a pergunta do Cláudio, obviamente, né? Então, eu achei, assim, a perspectiva do Zizek, né, de que agora, depois teremos o comunismo, e a perspectiva do Ram, que é ele é oriental, mas eu acho que ele trabalha em Berlim, né, Trabalha em Berlim. Que vai surgir um capitalismo muito mais musculado, mais fortalecido, e ele é absolutamente cético, o Ram, em relação ao tipo de solidariedade que está havendo atualmente, que é uma solidariedade, na verdade, muito interesseira, digamos assim, que é eu vou contribuir com a saúde dos outros, mas é porque eu estou salvando a minha pele, principalmente isso, né? Então digamos assim, é fácil ser solidário nesse sentido, é mais ou menos o raciocínio dele. Todo mundo quer ser solidário se dá para atender também o seu, digamos assim, né? O seu lado. Por isso que ele acha que não está se gestando energias emancipatórias que têm um potencial para criar alguma coisa, né? E aí, Cláudio, talvez aqui nós tenhamos realmente que pensar, né? Porque o estado de bem-estar social, eu acho que ele é justamente uma perspectiva mais intermediária entre uma liberdade individual mais musculada, né? Daquela que leva a um laissez-faire, a um livre mercado, a livre iniciativa, o empresário de si, então esse é o exagero, né? E uma segunda perspectiva que vai pelo viés de que todas as pessoas são vulneráveis. Aí que tá. Então, a Marilena Chauí, no texto dela, né, tem um aspecto interessante. Ela também escreveu sobre isso, e ela diz, de repente, você, no discurso da mídia, você não vê mais o empresário de si, o mercado. O que você vê agora? O empresário de si, agora, ele é o vulnerável. O mercado, não, agora não é o mercado, é a economia. A economia é diferente do mercado, né? O mercado é aquilo que está para o lucro. A economia não, a economia ela tem que pensar na subsistência das pessoas. Então, segundo ela, é um pouco diferente. Então, ela detectou uma mudança no linguajar, digamos assim, que denotaria uma importância conceitual. Foi isso que eu entendi do texto dela, né? Então, esse aspecto de que todos são vulneráveis é que eu acho que talvez vá ser o aprendizado. A Nádia falou disso na apresentação dela, né, da vulnerabilidade. Por quê? A gente viu, ao que eu saiba, um dos mortos, por exemplo, foi o presidente do Santander, né, Pois é, e parece que a filha dele disse que ele teve que deixar o dinheiro em casa e que ele morreu sozinho e sem ar, né, no hospital. Então, poxa, é um depoimento dramático. Eu vi outro dia uma manifestação do governo americano que dispôs
30 bilhões de dólares para comprar testes para as pessoas. Tá, mas não tem os testes disponíveis para comprar, não adianta os seus 30 bilhões de dólares, não tem o material para fazer o teste no mundo, né? Então, essa questão da vulnerabilidade, talvez ela... E aí que tá, talvez não seja tanto pelo ponto da solidariedade, mas é uma solidariedade induzida por um elemento potente aí, que é esse egoísmo que as pessoas teriam, porque a pessoa que é bem-sucedida na sociedade, a vida dela, como dizia a Hannah Arendt, fica fora das proteções nas quais ele vive. A vida dela fica fora dessas proteções. E então, se ele tiver uma sociedade de pessoas doentes, desnutridas, isso vai ser uma fonte contínua de ameaças. Quer dizer, seria melhor que uma parte dessa riqueza fosse investida. Por isso que eu falei, Cláudio, nessa questão, por exemplo, de renda mínima, né? O Van Pelres, né, quando eu fui estudar na Bélgica, ele já falava desse programa de renda mínima, né? Que é um pouquinho, esse Bolsa Família é uma amostra, assim, desse programa de renda mínima. Mas esses países do norte lá, eles estão pensando já nessa questão de renda mínima. A renda mínima, ela é boa porque ela é contra a inveja, ela, digamos assim, ela passa pelo teste da inveja. Como ela é dada tanto para o rico quanto para o pobre, o cara que é rico não pode dizer que o dinheiro dele está sendo dado para os pobres, porque ele também está ganhando a renda mínima. É claro que o impacto de R$1 para quem está morrendo de fome é muito maior do que o impacto de R$1 para quem toma champanhe de R$300 a garrafa, né? Então, eu acho que esse programa de renda mínima, ele é um programa factível, né? Ele não deixaria as pessoas desnutridas, as pessoas com vulnerabilidade para doenças, esse tipo de coisa. E esse sistema de saúde é algo que a humanidade tem que pensar melhor, né? Porque a quantidade de pessoas vulneráveis, ou que a vulnerabilidade está aumentando, está crescendo. A quantidade de pessoas que vão ficando idosas, está ficando cada vez maior, inclusive no Brasil. Então, eu penso assim num modelo como o da Inglaterra, por exemplo, que é um sistema público de saúde universal, como o caso brasileiro, mas que lá funciona um pouquinho melhor. Talvez vá ser algo que até uma sociedade como a dos Estados Unidos vai ter que pensar agora, né? Porque essa questão de cada um por si na área da saúde, ela... Então, assim... então, nem tanto ao comunismo, nem tanto ao capitalismo selvagem. Eu acho que a gente já tem o caminho do meio construído, e a minha esperança é que, no pós-pandemia, isso vá renascer, digamos assim, de forma mais musculada. Não é algo tão irracional e assim, porque, na verdade, tem países que já vivem essa situação, né? Então, eu acho que isso seria algo que se poderia pensar de forma mais... Seria um tipo de solidariedade induzida, digamos assim. Uhum. Não precisaria, digamos assim, das exigências da liberdade social, porque ela é altamente exigente, né? Ela cobra uma demanda de virtude muito grande, digamos assim, mas ela também não seria aquela liberdade selvagem do individualismo, né? Vamos pôr nesses termos. Uhum. Bom, obrigado, tá? Obrigado, Delamar, obrigado. Antes de passar para a Nádia, eu só gostaria de dizer que nós estamos aqui na companhia de mais de 200 colegas que estão na audiência nesse ambiente. Aí eu não tenho acesso, o Miguel pode informar, se conseguir, quanto está a audiência fora desse ambiente aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de parabenizar quem está conseguindo acompanhar aqui. E antes de passar para a Nádia, eu só queria fazer um comentário aqui uma singularidade, vocês me desculpem eu falar disso, mas de uma colega baiana que está nos ouvindo, a professora Jussara, da Universidade Estadual da Bahia, e diz que está adorando o sotaque gaúcho. Obrigado, Jussara. Nádia, se tu me permite, eu gostaria de emendar na tua fala aí. Ai, meu Deus. Emendar aqui mais 2 perguntas que são para ti, pode ser? Que daí tu já responde todas elas juntas, pode ser?
Tá falando com Com quem? você? Comigo? É, Ah, é porque cortou uma hora. então, Ah, eu sou sotaque gaúcho. é, Olha que eu me esforço, mas mas eu te para pergunto o minimizar. seguinte, ó, tu já tem uma pergunta, mas tem duas aqui, duas outras para ti. Eu poderia fazer essas duas outras e você responder num bloco só? Tá, pode ser? Tem a da... Tá, Ah, pode ser. tá. Então tem aqui do professor Vicente Zatti, que é professor de Filosofia e Filosofia da Educação lá é teu vizinho aí, viu? Do Eu Instituto Federal conheço, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus de Canoas. Tá? eu Ele conheço, pergunta, Vicente. então, ele pergunta o seguinte para ti. A peste, no caso, a coronavírus, traz a consciência coletiva, traz para a consciência coletiva a morte como possibilidade iminente, o que nos joga sempre para a questão do sentido. Isso tende a ser um elemento potencializador da reflexão ou elemento de alargamento do obscurantismo e fanatismo, já tão presentes no Brasil nos tempos atuais? Essa é a pergunta do Vicente. Aí, a Vânia Zoldan, ela não se identificou aqui, mas ela pergunta o seguinte, ou ela observa o seguinte: gostaria que a doutora Nádia falasse um pouco sobre as questões pertinentes aos idosos, como eles podem estar sentindo esta crise da pandemia. Então, são essas duas questões. Ah, está bem, obrigada, Cláudio. Eu vou começar, então, eu gostei das respostas da Lamar, e vou só dar um alô para a Leoni, minha amiga, minha colega. Tudo bem, Leoni? Na verdade, para a Leoni, eu responderia, eu subscrevo o que o Delamar respondeu para ela. Eu acho que existe uma produtividade, sim, no sistema que, em que o útil vai ganhando vantagem, né? Cujo exemplo talvez não tenha sido falado aqui até agora, mas o exemplo mais forte, mais dramático disso se dá no plano educacional mesmo. Há algum tempo a educação vem perdendo a sua dimensão formativa mais ampla para dar espaço para o desenvolvimento das competências. E que fique claro que eu não tenho nenhum problema com o desenvolvimento das competências. Os nossos alunos devem aprender muito bem a escrever, a falar, a calcular em matemática, mas devem aprender outras coisas. E todos ganharíamos se tivéssemos um sistema educacional que nos favorecesse a formação de pessoas mais criativas, mais abertas, mais conscientes de si mesmas. Então, nós estamos realmente perdendo. Agora, eu não sei, não tenho condições de prognosticar se a pandemia vai nos ajudar a melhorar a situação que o Delamar já falou, que o Cláudio referiu, e que eu diria em termos de educação. Eu não sei que rumo vai tomar, mas provavelmente eu acho que algumas chagas vão ficar tão abertas, essas feridas vão doer tanto, que nós vamos ter que revisar algumas coisas, em termos de educação, de saúde, de sistema econômico também. Eu penso que nós não vamos ficar ilesos a isso. Bom, então, entrando agora na pergunta, tudo bem, Vicente? Quanto tempo eu não te vejo? Sobre a pergunta do Vicente, se a peste, no caso a pandemia, traz para a consciência coletiva a morte que joga o sentido, se potencializa ou fanatiza. Olha, da minha experiência como professora, durante todos esses anos, eu diria que as duas coisas acontecem, estão em disputa.
porque para os fanáticos a consciência da morte só piora. Os fanáticos têm uma visão, um juízo obscurecido e tendem a ver tudo pelo pior eixo, pelo pior ângulo de análise. E para aqueles que têm uma compreensão mais aberta de mundo, a consciência da morte pode nos ajudar numa série de questões em relação à revisão da forma da vida que temos. Há pessoas bem mais sensíveis que não precisam chegar à beira da morte para perceber a desgraça. E isso depende da sensibilidade de cada um. Agora, tem pessoas que têm um bloqueio muito grande, mas que não são fanáticos, propriamente, e que diante de uma iminente perda, ou da efetiva perda das pessoas que lhes são caras, se defrontam com o sentido, como, por exemplo, o que o Delamare relatou dessas pessoas que morrem de falta de ar, mesmo tendo muito dinheiro. Então, essas questões vão aparecer potencializando fanatismos e potencializando digamos, como é que tu disseste aqui, aqueles que têm uma possibilidade de pensar sobre o problema. Então, as condições com que nós respondemos ao problema, mesmo que ele seja um problema gigantesco, tem uma resposta de acordo com a nossa possibilidade de responder. A magnitude do problema não dará uma magnitude de resposta se a nossa mente for estreita, se nós não formos capazes de olhar a complexidade da questão. É isso que eu penso. E quanto questões pertinentes aos idosos nessa situação, olha, o único idoso que eu posso falar é eu mesmo. Eu estou encerrada aqui em casa. As únicas pessoas que eu tenho contato são com meus filhos e uma pessoa que eventualmente veio me ajudar. E eu não sei como eles estão enfrentando, porque há muito tempo eu tenho uma família bastante restrita, eu perdi meus pais muito cedo, também perdi a avós muito cedo, eu tenho pouquíssimo convívio com idosos na família. Mas tem algum convívio fora dessa época de pandemia com algumas pessoas idosas, mais idosas do que eu. E sobre isso também vale a mesma observação anterior. Eu conheço idosos absolutamente fascinantes, aliás, morreu ontem, ou anteontem, o Rubens Fonseca, 94 anos, absolutamente genial, criativo, capaz de construir coisas belíssimas, uma grande contribuição para o Brasil, e temos idosos que são limitados, que têm dificuldades. Eu acho que para os limitados que têm dificuldade, eu penso que seria muito difícil esse isolamento. Porque quando eu falei, na hora que eu expus que a pandemia traz uma estranheza em que ela rompe com a ordem habitual, para os idosos acontece o seguinte: o filho que sempre procurava, agora a ordem é: não me procure mais. O filho não pode mais procurar os pais. Isso é uma inversão da ordem de tudo que nós considerávamos como importante afetivamente. Claro que é possível telefonar, falar por todos esses meios virtuais, etc. Mas nós sabemos que isso não dá mesmo, não tem a mesma dimensão que o contato direto. Não. Com pandemia ou sem pandemia, nós continuamos profundamente humanos. O contato, o olhar, a interação pessoal, ela é ainda decisiva, inclusive para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa capacidade de saber responder adequadamente, porque nós podemos olhar como está sendo o comportamento do outro, nós podemos olhar nos olhos, nós podemos perceber melhor o ambiente, e é por isso também, daí eu encaminho, que não foi perguntado, mas é por isso que passa a ser problema a educação à distância para as crianças. O lugar onde nós... Nádia, tem uma pergunta aqui, eu poderia aproveitar a oportunidade que tu vai falar sobre isso,
E aí eu faria que ela é da Ana Acauí, sobre esse tema, daí tu, quem sabe, poderia aproveitar e comentar, pode ser? Pode ser. A Ana Acauí, ela é doutoranda em educação pela Unisantos, São Paulo. E ela diz o seguinte, ó, pesquisa a formação do professor de arte, mais detalhadamente as organizações curriculares dos cursos de formação dos professores de artes visuais. Gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre a questão da educação à distância para questões de arte e cultura, que está invadindo rapidamente e ocupando o lugar da área das humanas. E aí vem a pergunta, como perceber o quanto essa linguagem pode influenciar de forma ética no desenvolvimento do humano que existe em nós? É a pergunta. Bom, eu estava dizendo da educação das crianças, que agora estão tendo que receber as tarefas por computador, e há mesmo os programas de educação à distância formalizados nas instituições. Eu acho que não só de artes, em todas as instâncias, esses meios, no meu entender, têm limite por essa questão do humano, pelo que eu entendo, pelo que eu estudo, pelo que eu vi na vida. Não é possível um processo formativo 100% por meios, ele tem um limite. Então, a pessoa que perguntou é ligada às artes, é evidente que os recursos de internet são riquíssimos para o mundo da arte, tanto no sentido da produção de recursos artísticos, como no acesso a museus, a filmes, sem dúvida. Mas em termos educacionais, o que o contato favorece, no sentido da nossa formação ética, que ela falou, é imprescindível. Nas experiências mais triviais que nós aprendemos o respeito ao outro. Aprendemos a hora de esperar para falar, aprendemos a hora de ajudar o colega, emprestamos um lápis, coisas muito triviais, mas que manifestam a nossa disponibilidade e que depois isso passa a construir estruturas mais amplas que favorecem os processos cooperativos. Dificilmente nós vamos conseguir formar pessoas para aquela solidariedade absoluta. O que o Delamare falou, que é sempre um cálculo, eu acho que em termos humanos, quem conhece humanos sabe que nós temos um lado muito terrível e que há também cálculo até nas ações de solidariedade. Mas não, uma ação solidária, por exemplo, de proteger o outro, mesmo que com isso eu também me protejo, é melhor que não proteger. A busca de uma idealização do ser humano é impossível. Mas nós vamos, aos poucos, aprendendo a beleza disso, né? Nós acabamos percebendo quando nós mesmos somos egoístas ou não. É nesse processo que nós somos capazes de revisar nossas estruturas. Então, se não tiver o encontro entre as pessoas, onde que isso vai acontecer? Então, essa é a minha restrição a um processo educacional que use a distância toda como meio. Mas eu também sei que tudo que está sendo projetado é devido a uma situação e isso será posteriormente retomado nas escolas com planejamento adequado de outra forma. Era isso. Bom, eu gostaria de eu preciso ir, para não abusar da paciência nem de quem está nos assistindo e nem dos convidados, eu preciso começar a fazer os encaminhamentos agora, tá? Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns registros. O primeiro deles é devolver muito fraternalmente uma saudação que nos é enviada da Argentina, da professora Margarita e da professora Andréa Dias, que são nossas parceiras de pesquisa aqui do PPG. Então, elas estão mandando a saudação especial para a Nádia, para o Delamare e para os colegas da UPF, mas eu estendo para todos os participantes aqui e devolvo os agradecimentos que vêm dos nossos irmãos lá da Argentina, das nossas irmãs, né? Um segundo, eles certamente, se pudessem, estariam aqui conosco, né? Mas nós estamos todos virtuais aí, né?
Um segundo, nós temos muita gente conhecida entre os participantes, e nós não podemos dirigir uma saudação especial para todo mundo, né? Mas eu queria destacar aqui uma observação que foi feita mais técnica do ponto de vista da psicanálise do nosso colega aqui da UPF, o professor Francisco, da importância da gente, nessa discussão, fazer uma distinção entre isolamento social, solidão, suicídio, né, e que talvez merecesse uma abordagem mais do ponto de vista psicanalítico, né? Então, isso, no segundo semestre, nós vamos continuar com o ciclo e talvez, possivelmente, a gente pense uma mesa para tratar num diálogo entre filosofia, literatura e psicanálise para dar conta disso, né? Que tem muita literatura que ajudaria a gente a discutir sobre essa perspectiva, né? Também tem aqui manifestações estou vendo aqui o professor José Pedro Buffler, aí, que está reluzindo na nossa frente aqui, né? Mas tem uma pergunta do professor Samuel e várias outras perguntas que nós não vamos conseguir colocar agora. O professor Samuel é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação e gentilmente está nos prestigiando. Também temos a presença do professor Antônio Joaquim Severino, o nosso presidente de honra da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, entre outras, né, de todos os que nos acompanham aqui, né. Então, nós ainda estamos com a presença de 190 participantes aqui, né, e eu gostaria, então, de deixar agora o espaço para o professor Delamar e a professora Nádia fazer a saudação final, mas antes disso, eu gostaria de lembrar vocês do nosso próximo encontro, né, que vai ser o dia 15 de maio, nós vamos ter como apresentadores o professor Alexandre Filordi, da Universidade Federal de São Paulo, e o professor Miguel Rosseto, que está assessorando aí na parte técnica, né. Depois, o dia 29/5, nós temos a professora Carlota Boto, da USP, e o professor Altair Fávero, da Casa. E o último encontro desse semestre é com o professor Marcos Nobre, que é o atual presidente do SEBRAP, lá de São Paulo, e é professor da Unicamp, e tendo como debatedor o professor da Casa, Ângelo Sensi, com a coordenação do professor Edson Casagrande. Então, vocês agendem aí, a sequência. A gente já fez uma primeira experiência, tivemos algumas dificuldades técnicas, vamos procurar melhorar isso, né? Mas eu gostaria, então, de deixar a palavra para a professora Nádia e o professor Delamar para fazer a saudação final, então. Alguém está com o áudio ligado, por favor? Tá. Isso, pode falar, então. Isso. Tá. Não, eu agradeço a oportunidade, muito obrigada pelo convite. Eu peço desculpa por eventuais lacunas. Eu fiz mais essa abordagem por coragem do que por condições específicas de abordá-la. E aprendi muito também com o Delamar. Cumprimento a todos os amigos que estão nos assistindo. Um abraço carinhoso a todos e muito obrigada. Professor Delamar, por gentileza. Bom, Cláudio, meus agradecimentos, né, ao grupo interessante aí de Passo Fundo, prazer encontrar a Nádia também nesse evento, né. Nós temos perspectivas bem semelhantes, né, inclusive de formação na filosofia, e eu espero que essa iniciativa continue, tá? Mas eu ainda vou fazer coro ao que a Nádia disse. Eu ainda acho que o presencial é melhor, tá? Mas, então, se algum dia tivermos oportunidade ainda, né, se sobrevivermos até lá de fazer algo em conjunto,
Acho que seria bem interessante, tá? Obrigado ao público também, tá? Então, queremos agradecer mais uma vez, em nome da coordenação da Universidade de Passo Fundo, a gentileza de vocês, né, dos dois, da Nádia e do Delamar, agradecer a participação de todos que nos estão acompanhando e convidá-los, então, para o nosso próximo encontro, que é o dia 15 de abril. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Até mais. Terminou.